Olá, seja muito bem-vindo! Hoje dando início a um projeto que eu havia comentado no vídeo anterior, que falava a respeito de relacionamentos. Então, em alguns vídeos eu vou falar sobre relacionamento entre casais, em outros vídeos eu vou falar sobre relacionamento entre pais e filhos, e em outros vídeos eu vou estar falando a respeito de jovens. E este vídeo específico eu vou começar um bloco de vídeos, na verdade, falando sobre como desvendar o cérebro de um jovem. Parece que é algo totalmente fora do padrão, mas existem algumas características no cérebro do jovem que fazem com que ele tenha alguns comportamentos. Isso mesmo. Então, por exemplo, se você é pai, mãe de jovem ou de filho que está chegando nessa fase de pré-adolescência, ou conhece alguém que tenha filhos nessa idade, provavelmente você já ouviu frases desse tipo. Ah, essa rebeldia é da idade. Olha, não liga não, porque quando ele ficar mais velho, passa. O meu era assim e passou. A questão é que quem fala isso geralmente está do lado de fora, mas quem está passando pelo problema da rebeldia ali do jovem, não fala assim, olha, não, isso aqui é da idade e depois vai passar. Normalmente a pessoa fala, gente, eu não sei o que eu faço com esse jovem, né? Lógico que pai e mãe nenhum pensa em esganar, pai e mãe nenhum pensa em deixar de castigo, pai nenhum mãe pensa em fazer coisas piores com aquele jovem. Mas a grande maioria não sabe como lidar com essa questão. E não raro, ou grita, ou xinga, ou deixa de castigo. Isso, né, não levando-se em consideração uma parcela muito pequena da sociedade que até mesmo chega a bater nos seus filhos jovens. E é pensando nessa parcela da população, ou que tem filhos, ou que conhece alguém que tem filhos, ou até mesmo que trabalha diretamente na educação de jovens, que eu resolvi criar este grupo de vídeos falando desse misterioso mundo, dessa caixa preta, que é a mente de um adolescente. Mas não fiquem achando que esse tipo de comportamento é porque o jovem ele quer te fazer birra, é porque ele quer te afrontar, é porque ele quer de alguma forma atingir você. Porque não é. Existe uma razão muito clara e específica pela qual o jovem age assim. Pelo qual o jovem ele tende a ter uma grande oscilação de humor, irritabilidade, impulsividade, um caráter muito explosivo, incapacidade de concentração e muitas vezes não termina, na grande maioria das vezes não termina o que começa, alguma tarefa que foi passada para ele começar a fazer. Tem uma tendência muito grande de não se ligarem a adultos, começam a ter comportamentos duvidosos, tendem à sexualidade precoce, consumo de álcool e drogas também. Ufa, mas que listinha, hein? E tinha que estar tudo isso numa pessoa só? Num jovem? Pois é, por incrível que pareça, tudo isso está ligado ao jovem e existe uma razão para isso. Então, no decorrer dos próximos vídeos, eu vou estar falando de vários itens que fazem com que os jovens eles tenham esse comportamento. E no vídeo especificamente de hoje, eu vou estar falando sobre a fisiologia do cérebro do jovem. Eu sei, eu tenho plena certeza de que nem todo mundo aqui gosta de biologia, porém, se você prestar bastante atenção nessas questões que eu vou falar no vídeo de hoje, embora elas sejam um pouco chatinhas, mas vai fazer com que você nos próximos vídeos entenda com muito mais clareza e com muito mais facilidade o que eu vou estar falando. Porque aqui eu vou falar um pouquinho de conceitos e lá eu vou estar usando termos que eu vou estar usando nesse primeiro vídeo. E se você não ter visto esses conceitos no primeiro vídeo, você vai ter uma leve dificuldade de entender do que eu vou estar falando lá na frente. E tenho a plena certeza de que todas essas questões, por mais que tenham a ver com a biologia, elas acabam repercutindo no comportamento do jovem. Então, inicialmente, vamos prestar atenção nessa próxima imagem que eu vou mostrar para vocês. É a imagem de um cérebro. E esta imagem do cérebro, como vocês podem ver, ela está dividida em 6 partes. O lobo temporal, o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo occipital, cerebelo e o tronco encefálico. De todos eles, o tronco encefálico ele tem a função dele, mas nós não iremos abordar essa questão. Porém, olha só que interessante. De todas as 5 partes, cada uma tem uma função. A função do lobo temporal está relacionada com emoções, sexualidade e linguagem. A função do lobo temporal está ligado com juízo, discernimento e controle da impulsividade. Já o lobo parietal está ligado com a movimentação e as sensações.
o lobo occipital com a visão e o cerebelo com a coordenação. Então, se vocês prestarem bastante atenção, todas as áreas do cérebro têm uma função específica. Agora, a outra informação que é muito importante que vocês saibam está ligada com essa outra imagem que eu vou mostrar agora. Nessa imagem, nós vemos claramente que o cérebro ele é basicamente dividido em duas partes. Eu digo basicamente porque tem outras partes envolvidas, mas para essas funções que eu vou falar agora, vamos prestar atenção só em duas, que é uma camada cinza e uma camada branca. A camada cinza são os neurônios e a camada branca são as ligações que existem entre os neurônios. Então, um neurônio, para se comunicar com o outro, ele faz essa comunicação através dessa camada branca. Tudo bem? Agora, olha a informação mais interessante que reúne todas essas informações de uma forma só. A partir do momento que nós nascemos, o nosso cérebro está ou em formação ou em amadurecimento. Isso quer dizer que, quando nós nascemos, o nosso cérebro ele é cru e ele vai amadurecendo até chegar na sua maturidade total numa determinada idade. E pasmem, é no final da adolescência que o cérebro ele vai estar com todas as suas conexões formadas. Interessante isso, né? Principalmente porque a grande pergunta é: com quantos anos termina a adolescência? O período ali da juventude, da mocidade. Vocês já pararam para analisar isso? Bom, independente da idade, né, alguns dizem 19, outros dizem 20, outros pesquisas chegam até a afirmar que é por volta dos 24 anos. Nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa, e essa próxima imagem vai mostrar bem claramente isso, como funciona o amadurecimento do cérebro. E vocês podem perceber que ele começa numa área mais clara e vai avançando até uma área mais escura. Ou seja, quanto mais escuro o cérebro, mais amadurecido ele está. E quanto mais amadurecido ele está, mais as conexões estão completas. Se nós percebermos, quando o jovem está na sua adolescência, ele está com 80% das suas conexões feitas. Ainda falta 20%. E esses 20% vai terminar de ser concluído no final da sua adolescência, por volta aí dos 21 anos, como vocês podem verificar nessa imagem. Bom, e como é que todas essas informações explicam para mim e se correlacionam com o comportamento do jovem? Muito simples. Vimos nessa última imagem que o amadurecimento do cérebro ele começa da parte posterior para a parte anterior. Então, quando nós nascemos e somos crianças, a parte posterior, que é a parte aqui de trás, ela está mais amadurecida e aos poucos ela vai amadurecendo, trazendo, né, as ligações nervosas nessa direção. Ok? Ótimo. Então, o adolescente, o jovem, ele, no auge da sua adolescência, ele não está com esta parte frontal totalmente desenvolvida. E isso quer dizer o quê? Qual que é a função do lobo frontal do nosso cérebro? Vocês se lembram? É isso mesmo. Juízo, discernimento e controle dos impulsos. Ou seja, quando o jovem decide, né, por si só, por exemplo, sair para uma festa de madrugada com os amigos. Legal. O que impede ele de beber? Bom, se o lobo parietal dele e o lobo temporal estiverem razoavelmente amadurecidos com as suas conexões todas prontas, ele vai ter sensações e vai ter as emoções, que vai fazer ele ter uma boa sensação com a bebida. Porém, olha só que interessante. O que faz com que a gente beba mais ou menos? Para quem bebe, porque eu não bebo. Mas vamos lá, o que faz a pessoa beber mais ou menos? É o juízo, é o controle da impulsividade. Se o cérebro dele não tem conexão, não está totalmente formado, amadurecido nessa parte, como é que ele vai saber se aquela quantidade de bebida que ele está ingerindo é boa ou ruim? Vai fazer bem ou vai fazer mal para ele? Naquele momento não tem como ele saber disso, porque aquela área específica do cérebro não está totalmente amadurecida. Por isso que a gente vê tantos jovens hoje em dia se entregando a bebidas e bebidas não pouco fortes, às vezes tendo comportamentos que uma pessoa adulta não teria. Um adulto chega e fala assim: eu não sei como ele pôde fazer tal coisa, eu não sei como ele não pensou antes de fazer aquela atitude, aquela ação.
E realmente ele não pensou, porque ele ainda não tem amadurecimento necessário, e eu não estou falando de moral e nem de outros princípios, eu estou falando simplesmente de capacidade física, que o cérebro dele ainda não tem as ligações necessárias para poder discernir as consequências daquele ato dele. Por isso, muitos jovens acabam fazendo coisas que depois o adulto não entende o porquê que foi feito. E pode até ser que o jovem se arrependa depois, mas naquele momento ele não teve a capacidade de entendimento do que ele estava fazendo. Olha só que interessante, como estudar um pouquinho de biologia faz com que nós entendamos o comportamento, muitas vezes, que os nossos filhos, os nossos parentes na fase juvenil está tendo. Ah, mas isso resolve o problema? Não resolve o problema, mas explica o porquê que nós, enquanto pais, não devemos gritar, xingar ou bater, porque isso é uma limitação física dele e não algo que ele está fazendo de propósito para nos irritar, na grande maioria das vezes, né? Não posso aqui falar também que 100% dos jovens não fazem isso, às vezes, para irritar os pais, porque a gente sabe que alguns até fazem para chamar a atenção. Mas vamos pegar aqui a grande maioria. A maioria realmente não está sabendo o porquê daquilo. Então, cabe a nós, mais adultos, mais conscientes, através dessas informações, sabermos que tipo de comportamento nós temos que ter para levar e ensinar o jovem como ele pode lidar com este não amadurecimento daquela área específica, e ele pode sim ter comportamentos mais aceitáveis e menos irresponsáveis. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Então, nesse vídeo, o que nós vimos? Que grande parte do comportamento que alguns jovens têm e que nós adultos não entendemos tem relação total com a formação cerebral dele. Que desde que ele nasce ali até os seus 21 anos mais ou menos, o cérebro ele vem amadurecendo. E esse amadurecimento é feito de trás para frente. Por isso que muitas coisas que diz respeito à parte de instinto, ele faz rapidinho. Mas a parte que conecta com juízo e discernimento, como está aqui na frente, muitas das vezes ele ainda não tem essa área desenvolvida, por isso que ele toma uma decisão de forma equivocada. Ok? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo inicial, que você tenha compreendido um pouquinho mais a respeito de como funciona o cérebro do jovem, que pode ser teu filho, pode ser teu irmão, pode ser alguém que você conheça. Nos próximos vídeos vou falar um pouquinho mais a fundo dessas questões e de como o comportamento deles estão relacionados. Vou falar também do que a gente pode fazer para que o jovem ele não cometa tantos problemas e qual que é a nossa postura enquanto pais, enquanto responsáveis para conduzir melhor esse período e assim proporcionar, né, para todos que estiverem assistindo uma sobrevida um pouco mais saudável no relacionamento entre adultos e jovens. Tudo bem? Então, deixo a você o meu grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!